Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Seminário Digital Acreditação Erasmus KA1. Eu sou Paulo Almeida e gostava de vos dar algumas notas antes de darmos início ao evento. O seminário terá duração aproximada de 1 hora e será dinamizado pelos técnicos Vera Caeiro, Sandra Caneira, das áreas de Ensino Escolar e Educação de Adultos, e Pedro Pires, da área de Ensino e Formação Profissional. Relembramos que a participação é aberta e que poderão colocar as vossas questões através da área de perguntas e respostas. Para uma melhor gestão, pedimos que partilhassem o vosso nome ou instituição antes de colocarem a questão. Tentaremos responder à maioria das questões, contudo, se não for possível, no final dos 5 seminários, iremos criar um documento com todas as questões e respectivas respostas que colocaremos à vossa disposição. Lembramos que o evento será gravado e que posteriormente será enviado a todos os participantes. Para terem acesso à documentação, vídeo e certificado, pedimos que acedam ao registro de participação através do QR Code que ficará disponível no vosso ecrã no final da reunião. Como a vossa opinião é importante, para que a Agência Nacional continue a melhorar os seus serviços, solicitamos que no mesmo ecrã acedam ao formulário de avaliação e o preencham. É importante referir que os 4 seminários desta semana, bem como o dedicado ao ensino escolar do dia 21 de julho, serão iguais e dinamizados pelos membros técnicos, não sendo por isso necessária a participação em mais do que um. Findas estas notas finais, desejo que tenham um bom seminário. Deixo-vos agora com a Vera Caeiro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Esperamos contribuir com este webinar para o conhecimento do novo programa e desta nova ação do novo programa. Ao longo do dia vamos falar, ao longo deste webinar, não do dia, vamos falar sobre várias questões relacionadas com o que é a acreditação. Vamos enquadrar a acreditação também. No entanto, antes de iniciarmos, queríamos que ficasse bem claro que a acreditação é uma possibilidade, uma oportunidade que foi feita para o ensino escolar, o ensino e formação profissional e a educação de adultos. Portanto, significa que a acreditação foi homogeneizada de modo a ir ao encontro destas 3 ações. Tudo o que nós falarmos aqui, à exceção dos últimos 5 minutos desta apresentação, refere-se aos 3 setores: ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos. Gostaríamos também de salientar que todos os projetos e todas as candidaturas que decorreram até 2020, isto é, inclusive as candidaturas que estão agora em fase de aprovação de 2020, não têm nada a ver com este seminário. Isto é, todos os projetos que foram aprovados ou que serão aprovados até ao verão agora de 2020 não estão incluídos aqui nesta nova oportunidade da acreditação. Portanto, tudo o que nós formos falar a partir de agora aplica-se apenas ao novo programa 2021-2027. Ora bem, este seminário vai ser dividido em 3 partes. Parte 1, apresentado por mim, Vera Caeiro, do Ensino Escolar e Educação de Adultos. Vou falar sobre o enquadramento do programa, o que não sabemos ainda sobre o novo programa, o enquadramento da ação-chave 1, do KA1 e da acreditação que faz parte da ação-chave 1, o que muda e o que não muda entre os 2 programas. A Sandra Caneira, que também é da equipa do ensino escolar e da educação de adultos, vai apresentar a parte 2, que fala sobre a calendarização, o processo de candidatura, os convites à apresentação de candidaturas e o novo formulário de candidatura para esta ação. Na parte 3, o Pedro Pires, o nosso colega do Ensino e Formação Profissional, vai falar sobre critérios, vai falar sobre candidaturas padrão, sobre o procedimento simplificado relativo ao VET Charter, a quem tem VET Charter neste programa de 2014-2020 e algumas mensagens finais. Nesta questão dos critérios, o Pedro vai também falar um bocadinho sobre a questão do que é elegível, o que não é elegível, os tipos de organizações, etc. Vamos dar início então aqui
à informação sobre o novo programa. O novo programa vai começar em 2021 e vai terminar em 2027. O objetivo deste novo programa é, como diz aqui o título, Evolution, not Revolution. Portanto, tem como objetivo pegar no programa antigo, no Erasmus+, que vai terminar este ano, e melhorá-lo, portanto, torná-lo mais acessível. É um programa que vai ter início, efetivamente, em 2021, mas em que algumas das ações têm que ter um prazo de candidatura ainda em 2020, para depois, em 2021, se iniciarem. E, como tal, este webinar trata-se exatamente de uma dessas ações. Dentro deste programa, o grande objetivo é promover o aumento das mobilidades dos aprendentes e dos jovens, de modo a que todos tenham acesso a algum tipo de mobilidade na vida, portanto, seja independentemente da sua fase de aprendizagem, possam fazer uma mobilidade transnacional. É também um programa mais acessível, portanto, pretende ter formatos mais flexíveis, de modo a que todos sejam incluídos por esses formatos. É um programa inclusivo, é um programa também que implica, que tem como objetivo pegar nas organizações de base, incluir todas as pequenas organizações e todas as organizações que não têm experiência no programa Erasmus e chamá-las agora para esta nova fase de projetos. É um programa que quer também ser sustentável e ter a responsabilidade ambiental, isto é, fazer com que de várias formas sejam chamadas a participar na defesa do ambiente as pessoas que fazem, por exemplo, mobilidade, encontrar meios alternativos para viajar, fazer projetos no âmbito do ambiente, portanto, tudo o que tem a ver com responsabilidade ambiental a todos os níveis. É também um projeto, um tipo de programa que implica ou que quer chamar a si projetos que tenham mobilidade mista, isto é, que tenham uma componente física e uma componente virtual, e também incidir sobre a cooperação virtual. Não só através do eTwinning, por exemplo, que todos já conhecem e que vai continuar nos mesmos moldes, mas também dentro dos próprios projetos que implicam mobilidade física, haver também uma componente de cooperação. A maior parte destes aspectos que eu estou aqui a referir vão ser aspectos em que a minha colega Sandra vai falar um bocadinho sobre eles quando se referir às questões de normas de qualidade Erasmus, que vão ser a base de todos os projetos da Ação-Chave 1. Portanto, todos os projetos da Ação-Chave 1 vai ter um conjunto de normas que têm que ser seguidas e essas normas implicam ou envolvem tudo o que foi dito agora inicialmente. Se nós formos também olhar para a estrutura do programa a nível transversal, não é? Os eixos do programa são a tal simplificação no acesso ao programa, nas regras das ações, da própria terminologia utilizada nos guias e nos formulários de candidatura, de modo a que toda a gente seja envolvida. A questão da flexibilidade também, que eu já referi, em que vai haver flexibilidade nos formatos dos projetos, portanto, serem adaptados à realidade de cada organização. Cada organização tem um leque de projetos, ou de tipologias de projetos, ou de formatos de projetos, que pode escolher de modo a pertencer a esta nova família Erasmus. Portanto, isto vai-se traduzir, estes eixos vão se traduzir em objetivos ligados à inclusão, de ter, o objetivo na ação 1 é termos todas as instituições a participar aqui no Erasmus, e seja como parceiros, seja como candidatos, a questão da sustentabilidade e responsabilidade ambiental que eu já falei, a cooperação e mobilidade virtual e, por fim, a participação na rede de organizações Erasmus. Isto é, estes objetivos transversais culminam com um objetivo maior, que é a participação na rede de organizações Erasmus. E é aqui que entra também um novo conceito, que é o conceito de Espaço Europeu de Educação, que é a base deste novo
programa e a base da educação e formação aqui da Europa a partir de agora. Pretende-se promover a mobilidade transnacional na educação e formação. Para a promover, temos que ultrapassar alguns obstáculos que neste momento foram identificados como as questões do reconhecimento, portanto, reconhecimento dos conhecimentos adquiridos entre as instituições, entre os países, ainda é um bocado difícil, portanto, ainda está-se a trabalhar nisso, e o problema das línguas estrangeiras, de tentar promover o ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras para haver menos obstáculos à livre movimentação de aprendentes. Também o Espaço Europeu de Educação pretende apoiar os Estados-membros no sentido de estes melhorarem a natureza inclusiva dos seus sistemas de educação e informação e basearem esses sistemas de educação e informação em conceitos de aprendizagem ao longo da vida, incentivando a inovação. Portanto, isto é, como vocês que são beneficiários do antigo programa sabem, no fundo é o princípio do antigo programa também. E, portanto, continuar a apoiar isto, mas melhorar a natureza inclusiva destes aspectos todos. Existem também duas novas iniciativas que não têm a ver com as nossas áreas ou setores de educação, mas são as universidades europeias e o cartão europeu de estudante. Portanto, são duas iniciativas que pretendem também contribuir aqui para o espaço europeu de educação. Portanto, como podem ver, em termos de objetivos para este novo programa, para além da inclusão, da flexibilidade, da simplificação e de todos os aspectos mais específicos que eu referi anteriormente, há uma tentativa de criar, de facto, uma comunidade de Erasmus, uma comunidade de organizações Erasmus, para todos poderem participar nela. O instrumento para tudo isto será o Erasmus 2021-2027, isto é, no fundo, não como revolução, mas como evolução do Erasmus anterior. Neste momento, porém, temos a dizer que, efetivamente, este programa foi criado, é o Programa para o Ensino, a Formação e a Juventude e o Desporto, foi proposto pela Comissão Europeia em 30 de maio de 2018 e neste momento ainda não foi aprovado. Portanto, a base legal do programa ainda não foi aprovada. Falta a adoção dos legisladores europeus, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, tanto do texto final da base jurídica que institui o programa, como do programa de trabalho anual para 2021 e para os anos subsequentes, como também o orçamento da União Europeia. Portanto, a base deste programa que nós estamos aqui a apresentar é um documento que ainda não foi aprovado. Ora bem, quando é que vamos saber isto tudo? Talvez em outubro, portanto, prevê-se que em outubro seja tudo finalmente aprovado. No entanto, o convite à acreditação, que é aquilo que nós vamos falar hoje aqui, é um convite que não implica orçamento, portanto, é um convite que é possível lançá-lo ainda em 2020, de modo a que, quando for aprovado o programa, seja mais fácil pedir orçamento para as mobilidades previstas. Portanto, é um convite que foi lançado no dia 28 de maio e que não é juridicamente vinculativo neste momento, mas que virá a ser a partir do momento em que o programa for aprovado. Para terminar esta parte aqui do enquadramento, queria dizer-vos que toda esta informação, embora não seja a informação, no fundo, vinculativa ou juridicamente vinculativa, é informação que pretende ajudar-vos a candidatarem, se quiserem, este ano a uma acreditação, de modo a pedirem, numa segunda fase, que decorrerá no princípio do ano de 2021, uma segunda fase ao financiamento para estas mobilidades que vão ser previstas agora numa fase de acreditação e relativamente à maioria das perguntas que nos fazem no chat, porque este já é o segundo webinar, vamos ser muito claros nesta questão. Este programa
não substitui o programa anterior, portanto vai começar no mesmo ano em que termina o programa anterior, mas não o substitui. Este programa ainda não saiu o convite para este programa, saiu o convite à acreditação das entidades. E como tal, eu vou explicar-vos o que é, quais são os objetivos deste programa, já expliquei-vos quais são os objetivos deste programa e vou-vos explicar mais ou menos a estrutura deste programa e onde é que se integra a acreditação. E é à acreditação que vamos candidatar-nos a partir de agora. Isto é, em que vocês têm a oportunidade de se candidatar à acreditação. E têm a oportunidade de se candidatar à acreditação no setor do ensino escolar, no setor do ensino e formação profissional e no setor da educação de adultos. E se a vossa instituição for elegível para um ou mais desses setores, podem candidatar-se a cada um deles de maneira diferente. Ora bem, começando por este novo programa, pelo enquadramento da acreditação neste novo programa, o que é que fica igual face ao programa que termina agora em 2020? Mobilidade pessoal educativo fica igual, portanto vamos continuar a ter a oportunidade de fazer candidaturas à mobilidade pessoal educativo de todos os setores aqui na Ação-Chave 1. A Ação-Chave 1 do ensino e formação profissional não implicava a mobilidade de staff para cursos e está previsto que o faça, mas lá está, é uma das questões que ainda não foram aprovadas e que só sairão no convite em outubro. A mobilidade de formandos e pessoal de formandos do ensino e formação profissional, mobilidade de parcerias estratégicas para a inovação e parcerias estratégicas para a partilha de boas práticas. Portanto, isto vai ficar exatamente igual ao programa anterior. O que muda relativamente ao programa anterior? Muda essencialmente para o ensino escolar. As parcerias de intercâmbio escolar vão desaparecer e vão ser integradas na Ação-Chave 1. Se não, vejamos. Mobilidades de alunos de longa duração fazia parte das parcerias do intercâmbio escolar. Mobilidades de pessoal de longa duração também fazia parte das parcerias KA 229. E o intercâmbio de alunos também. Todos estes vão passar para a Ação-Chave 1. Portanto, isto significa que quando se candidatam à Ação-Chave 1, vão pedir mobilidade ou financiamento para mobilidade de pessoal educativo e financiamento para mobilidade de discentes, de alunos também. Isto já existia no ensino e formação profissional, mas não existia no ensino escolar. Na educação de adultos, neste momento, ainda não está prevista a mobilidade de aprendentes. Propostas de ações para o novo programa. Ora bem, como nós temos referido, ou pelo menos eu tenho referido nestes últimos slides, a Ação-Chave 1 é uma ação chamada uma ação para a mobilidade. A diferença entre os projetos de mobilidade e os projetos de cooperação, conforme vocês veem aqui, que é o KA2, é que os projetos de mobilidade são projetos organizados por uma organização portuguesa. E os projetos de cooperação são projetos organizados por um conjunto de organizações, entre as quais uma organização portuguesa. Portanto, pretende-se uma cooperação entre os candidatos, peço desculpa, entre as organizações, incluindo a organização candidata, não é? Portanto, fazer parcerias para haver projetos de cooperação, enquanto que na Ação-Chave 1, no programa anterior e neste programa, inclusivamente, pretendia-se não a cooperação, mas projetos de mobilidade. Ora bem, é o que vai acontecer neste novo programa, sendo que cada entidade se candidata ao seu próprio país e não tem parceiros estrangeiros. Portanto, existem no estrangeiro, não parceiros na Ação-Chave 1, mas existem entidades de acolhimento. Isto significa aqui que será talvez a maior mudança de todas. A pergunta que se impõe normalmente quando nós tentamos explicar esta mudança de paradigma aqui é que se não há parceiros, como é que, por exemplo, os nossos
as nossas entidades de acolhimento, as nossas escolas ou entidades de formação de acolhimento no estrangeiro vêm para o nosso país. Portanto, é simples, eles vêm para nós por meio de uma candidatura no respectivo país. Portanto, neste momento o que nós temos é essencialmente projetos na ação-chave 1 em que só existe uma pessoa, uma organização que se candidata. Não existem entidades parceiras. As entidades parceiras existem apenas na qualidade de entidades parceiras portuguesas no formato de consórcio. Portanto, repetindo, só existem entidades de acolhimento estrangeiras e elas não têm que ser identificadas no formulário de candidatura. Ok? Em termos de, peço desculpa, adiantei-me, em termos de formatos de projeto de mobilidade, K1, vamos ter projetos de mobilidade de curta duração, vamos ter a acreditação Erasmus, através de uma organização individual ou de um coordenador de consórcio de mobilidade, e vamos ter a possibilidade de sermos parceiros de consórcios de mobilidade. E estas três possibilidades são as que eu vos vou passar a explicar agora. A primeira possibilidade são os projetos no formato que acontece neste momento ainda e ao qual quem tem um projeto K1, com o qual quem tem um projeto K1 está familiarizado, que é os projetos de mobilidade normais. A partir deste novo programa, estes projetos vão se chamar de curta duração. Porquê? Porque o objetivo não é que as entidades tenham projetos de curta duração, o objetivo é que as entidades sejam membros da comunidade Erasmus, através da acreditação. Mas existe sempre esta possibilidade, em que, através de projetos de mobilidade de curta duração, a finalidade é serem um ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala. O que é que isto significa? Significa que há limites para este tipo de projetos. Portanto, não vão interessar a todos. Vão interessar a quem quer fazer um projeto curto, porque a sua duração será entre 6 meses e 1 ano, a quem quer fazer um projeto de mobilidade com um máximo de 30 participantes, porque vai existir este limite. É possível fazer estes projetos, 2 destes projetos em 5 anos, no máximo, portanto, não é possível fazer mais. Nestes projetos, a prioridade é essencialmente às entidades sem experiência, porque o objetivo é chamá-las a participarem no Erasmus através de um primeiro projeto mais simples e mais, lá está, a questão do simplificado e flexível a todos os níveis, porque há também uma certa flexibilidade orçamental nestes projetos. Estes projetos não estão disponíveis para organizações acreditadas. Ora bem, como participar na ação-chave 1, para além dos projetos de mobilidade de curta duração que eu acabei de referir? Existem 2 hipóteses. A acreditação Erasmus e o facto de se poder ser parceiro sem candidatura de um consórcio de mobilidade ou de ser-se uma entidade de acolhimento de parceiros ou de pessoal educativo. O que é isto? Já vou falar sobre estas 2 possibilidades. Este seminário, então, é sobre a acreditação. Portanto, tudo o que nós falámos até agora foi para enquadrar a acreditação. E a acreditação é possível ser feita através de organizações individuais ou através de coordenadores de consórcios. O que é que isto significa? Começando pelos a acreditação de organizações individuais. A finalidade desta tipologia de projeto é criar uma comunidade de organizações Erasmus, que faz mobilidade regularmente ou intercâmbio de aprendentes ou de pessoal educativo. Portanto, este tipo de candidatura não requer qualquer experiência no programa Erasmus. Portanto, podem-se candidatar todos os que quiserem. É válida para a duração do programa. Portanto, isto significa que, ao vocês se candidatarem este ano ou no próximo ou daqui a 2, quando acharem que podem e que querem começar a candidatar-se à acreditação e a ganharem um projeto de acreditação, a ser aprovado, este vai durar ao longo de todo o programa Erasmus 2021-2027.
Isto significa que vocês vão ter que fazer algumas atualizações regulares do próprio plano Erasmus, porque esta candidatura vai ser baseada num plano Erasmus, mas são apenas atualizações regulares. E a acreditação é baseada num plano Erasmus. E o que é o plano Erasmus? A minha colega Sandra, mais à frente, vai falar um bocadinho sobre isto, mas o plano Erasmus é alicerçado no projeto educativo da organização, portanto, é uma das valências de um projeto educativo. E, portanto, para o objetivo destes projetos é contribuírem para o desenvolvimento da própria organização. Assim, esta primeira fase de candidaturas, que é a acreditação de organizações, não implica um pedido de financiamento. Não há financiamento, não há pedido de atividades. Vocês não vão dizer o que é que vão fazer de atividades, vocês vão apresentar um plano Erasmus. E esse plano Erasmus vai ser alimentado todos os anos através de uma segunda candidatura ao financiamento, que é uma candidatura muito simples e que implica apenas pedir o tipo de mobilidades e o financiamento. O que muda efetivamente aqui na candidatura à acreditação, muda o paradigma, porque o objetivo é que todos entrem neste tipo de candidaturas. Isto é, todos devem ser membros da rede Erasmus, todos devem fazer parte do Espaço Europeu de Educação e todas as organizações devem ter a sua oportunidade nesta comunidade Erasmus, de modo a que todas as pessoas, sejam os discentes como os docentes ou outro pessoal educativo, tenham a sua oportunidade ao longo da vida de fazer uma mobilidade Erasmus. E, no meio desta questão aqui, entramos numa mudança de paradigma relativamente aos consórcios. Portanto, esta é a última parte da minha apresentação aqui sobre o que é a acreditação, porque de facto há aqui uma alteração bastante séria que tem a ver com o projeto de consórcio. Até este ano era um projeto de um conjunto de entidades. Havia um coordenador de consórcio que se juntava com várias outras entidades e apresentava um projeto. Isso não vai acontecer agora. Era, até agora, uma acreditação de um consórcio como um conjunto de entidades. Também não vai acontecer agora. Este novo programa vai implicar que um coordenador de consórcio tem um objetivo e um plano Erasmus para o seu consórcio e esse coordenador vai ser acreditado. Portanto, não é o conjunto de entidades que é acreditada, é o coordenador de consórcio. Isto significa o quê? Que o consórcio só existe no enquadramento, isto é, a figura de consórcio, só existe no enquadramento da acreditação. Uma entidade pode ter um consórcio por setor educativo e existe flexibilidade na dimensão do consórcio. Isto é, um consórcio, inicialmente, o coordenador, quando se candidata, tem a ideia de anexar ou ter como parceiros 5, 6 entidades portuguesas. E depois, à medida que vai avançando nos seus anos e no seu trabalho e na sua divulgação e disseminação, pode ir acrescentando mais elementos. Portanto, o consórcio não é uma acreditação de um consórcio com um grupo de elementos, é a acreditação do coordenador de um consórcio. Portanto, a finalidade aqui é isto ser um consórcio mais estratégico, é continuar, lá está, o enfoque nas entidades sem experiência, na inclusão de todo o tipo de entidades, incluindo as sem experiência, e alargar o alcance do programa Erasmus a mais e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Para fazer uma candidatura a um consórcio, um coordenador de consórcio vai ter que responder a esta questão. Qual destas descrições se aplica ao seu consórcio? Isto é, há dois tipos de consórcio. Um em que há uma relação hierárquica entre o coordenador e os parceiros de consórcio, outra em que há uma relação horizontal entre o coordenador e os parceiros de consórcio. Não esquecer, não quero mais referir para quem não tem experiência de consórcios, os consórcios são portugueses, são consórcios de entidades portuguesas, porque não existem parceiros estrangeiros
existem entidades de acolhimento estrangeiras que não são identificadas em candidatura. Portanto, tendo em conta o coordenador de consórcio numa relação hierárquica com os seus parceiros, pode ser, por exemplo, uma autoridade responsável que tem como objetivo promover e coordenar atividades Erasmus numa determinada área de atividade ou para fomentar uma iniciativa de política educativa a nível local ou regional. Existe também a possibilidade de se candidatar como coordenador de consórcio na qualidade de organização especializada em determinada temática, metodologia, em determinado aspecto da educação e informação e querer partilhar e passar aos outros esses novos tipos de atividade. Temos também a tal relação horizontal, em que normalmente é um grupo de organizações ou com necessidades e desafios semelhantes que se juntam para trabalharem, por exemplo, num consórcio temático e desenvolverem determinada área temática relevante para eles, ou um grupo de organizações, por exemplo, que têm dificuldade em participar no programa individualmente porque tem um peso administrativo ou técnico demasiado grande para a sua capacidade, mas juntam-se várias entidades e trabalham em conjunto. Em termos de regras aqui para o consórcio, quantas entidades podem participar, por exemplo, isso será definido anualmente. Lá está, este convite à acreditação vai definir as linhas gerais do que é que se pretende com estes projetos, mas depois o pedido de atividades e de financiamento terá que ser feito numa segunda fase. Para terminar, queria dizer-vos que, enquanto entidades parceiras de um consórcio, não precisam de fazer uma candidatura, e podem juntar-se a qualquer consórcio, desde que seja do vosso interesse a temática ou o objetivo desse consórcio. Para tal, é apenas necessário ter um OID, e todos vocês que estão aqui, tendo sido convidados anteriormente, isto significa que já tiveram projetos, têm um OID, se não têm um OID tem um PIC, portanto, quem é mais antigo tem um PIC, e que esse PIC foi transferido para o OID e nós estamos aqui depois para vos ajudar a tratar disso. E, portanto, a elegibilidade é semelhante à dos coordenadores de consórcios. Vocês podem ter um projeto não acreditado, um projeto normal, e serem parceiros de outros consórcios, e podem ser membros de vários consórcios. Portanto, isto é uma oportunidade também de entrada no projeto Erasmus, não é? Sem candidaturas. Queria também dizer-vos que, como entidade de acolhimento, vocês podem não ter uma acreditação e podem ser entidades de acolhimento, seja de acolhimento, por exemplo, de alunos ou de formandos não em estágio, mas em mobilidade para aprendizagem, podem acolher, mesmo não sendo acreditados, e isso será sempre um primeiro passo, por exemplo, para constituírem uma rede Erasmus, e quando vocês tiverem o vosso projeto e forem acreditados, já vão ter várias escolas para onde poderão mandar os vossos, escolas ou entidades, peço desculpa, para onde poderão mandar os vossos discentes. Tem também a possibilidade de serem entidades de acolhimento de pessoal educativo, seja docentes ou outro tipo de pessoal educativo na vossa entidade, lá está, para contribuir para essa tal rede Erasmus. Depois, quando vocês quiserem, também podem mandar o vosso staff, não é? O vosso pessoal educativo para a outra entidade mais facilmente, que já a conhecem, ou podem, por exemplo, acolher, e neste caso estou a falar apenas do ensino escolar, podem acolher estagiários Erasmus em formação inicial de professores. Portanto, vocês como escolas podem ser entidade de acolhimento de estagiários Erasmus. Antes de passar a palavra à minha colega Sandra Caneira, queria apenas reforçar a questão, uma questão que foi levantada várias vezes no webinar de ontem, que vão continuar a existir os projetos K1 nos moldes
que existem agora, não é? Só que são projetos limitados, têm limites, como eu disse inicialmente, são limites de número de pessoal que pode ir em mobilidade, limites de financiamento, etc. e tal. O KA 229, esse passou efetivamente para os projetos KA1. Portanto, das duas uma, se quiserem ser acreditados, têm que pensar numa candidatura até 29 de outubro, uma candidatura à acreditação. Se quiserem fazer projetos normais, não têm que se preocupar agora, porque o convite para os projetos regulares sairá apenas em outubro. E é sobre isso que a Sandra vai falar com vocês agora. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Vera. Então, vamos entrar aqui no slide do timeline. Vera. Obrigada. Aqui neste timeline é possível contextualizar as datas que se tem vindo a referir aqui pela Vera. E para que vocês consigam situar melhor as várias fases. O convite à acreditação foi publicado em maio, dia 28. O prazo de candidaturas para a acreditação é dia 29 de outubro, tal como a Vera falou ainda agora, e é também nesta data que irá ser publicado o convite geral à apresentação de candidaturas. Assim o esperamos. Como a Vera disse, não está certo, mas acreditamos que será nesta data que poderá vir a ser publicado. E é este convite geral à apresentação de candidaturas que irá dizer também que atividades é possível fazer, que financiamento é que existe, e é aqui neste convite, cujo prazo limite está previsto para fevereiro ou março, que vocês também irão ter a resposta ao período de avaliação e de seleção da acreditação a que se propuseram. Se forem selecionados, é nesta fase que irão solicitar o financiamento para 1 ou 2 anos do vosso projeto de acreditação. Aqui em março, tal como a Vera disse, também está previsto o período de candidaturas regulares normais. Caso não sejam selecionados para a acreditação, poderão submeter uma candidatura nesta altura também a um projeto deste tipo, e foram-nos colocadas algumas questões relativamente a este aspecto. Algumas pessoas que perguntavam que, tendo tão pouco tempo para submeter outro projeto, se daria tempo para reformular tudo. A verdade é que nesta fase vocês têm que pedir o financiamento, porque já têm toda a parte do plano Erasmus, do contexto, ou seja, toda a estrutura da candidatura já está feita. Pelo que é só pedir mesmo o financiamento e ajustar tendo em conta a informação que os avaliadores vos deram. Portanto, terão tempo com certeza de reformular e candidatarem-se a uma candidatura regular, fazerem uma candidatura regular. As candidaturas normais de projetos que não são acreditados, que são estas normais que falei, têm como objetivo existirem apenas para projetos de curta duração ou projetos de entidades mais pequenas. Não é suposto toda a gente se candidatar a este tipo de projetos, até porque existe um limite deste tipo de projetos ao longo dos 7 anos do programa. Próximo. Então, como funciona isto com a acreditação? Existe uma candidatura para uma acreditação de 7 anos, que tem a duração do programa, não é? Vai de 2021 a 2027, que não passa de uma intenção da entidade ao nível do projeto educativo e é baseado num plano Erasmus. Mais à frente irei falar-vos sobre o que é e o que é que se entende por plano Erasmus e o que é preciso ter em consideração na candidatura sobre este plano Erasmus. Este plano Erasmus é proposto inicialmente para 2 a 5 anos, mas depois poderá vir a ser atualizado com base numa série de informação
que poderá ser requerida pela própria instituição ou mesmo até pela equipa da Agência Nacional que acompanha o projeto e que o vai também monitorizando. Este feedback que vai sendo partilhado quer pela instituição, quer por nós, e que vai alterando o plano, é sempre com o intuito de o melhorar. É importante referir aqui que a Agência Nacional vos ajudará sempre a fazer melhor, tendo em conta a experiência que vamos adquirindo, obviamente, ao longo dos anos. Quanto ao financiamento, é um financiamento anual, logo existe um contrato anual. O que é que isto significa? Significa que uma entidade no primeiro ano faz um contrato e, quando finaliza, apenas irá reportar a parte financeira. No ano a seguir, se solicitar financiamento, faz outro contrato e assim sucessivamente. Nunca tente se preocupar com aquela parte inicial dos conteúdos. Só tem mesmo que pedir financiamento todos os anos, caso tenha a acreditação. Não é obrigatório solicitar financiamento todos os anos da acreditação. A instituição poderá, por exemplo, estar a concluir atividades ou a implementar e a disseminar outras práticas desse ano de contrato e querer apenas solicitar o financiamento no ano seguinte. Não há qualquer problema em fazê-lo. A questão do financiamento, ou seja, a segunda parte deste processo de acreditação, as regras sairão no convite anual, que sai habitualmente, como já acontece com o atual programa, em outubro, e assim esperamos que aconteça também este ano, uma vez que o pedido de financiamento também é anual. O acesso é simplificado, quer isto dizer que uma instituição que tem a acreditação tem um acesso mais facilitado, porque apenas tem de solicitar o financiamento e não tem que se preocupar com a parte dos conteúdos, uma vez que já o fez anteriormente. E é também neste convite que sairão os critérios de atribuição do financiamento e também a informação sobre o tipo de atividades previstas e o financiamento solicitado. Próximo. Exemplos das atividades que são possíveis fazer. No entanto, e chama a atenção para a informação que consta aqui em cima, estas atividades ainda se encontram em discussão, pelo que só teremos total certeza delas no convite geral que previmos sair em outubro. Não me irei debruçar muito sobre estas atividades, até porque muitas de vocês já as conhecem porque são iguais ao programa que está a encerrar, ou seja, ao anterior programa, este que vai até 2020. Temos mobilidades de pessoal, job shadowing, missões de ensino ou formação, cursos e desenvolvimento profissional, isto continua a existir. Temos mobilidade de aprendentes escolar e VET, mobilidade individual para estudos de curta e longa duração, e aqui temos a diferença, mobilidades em grupo de curta duração, temos mobilidade individual para formação ao estágio, mobilidade individual para formação de longa duração, participação em concursos de skills. Como veem, a mobilidade pessoal fica igual, todos os setores a poderão fazer. Quanto à mobilidade de aprendentes, apenas está prevista para o setor escolar e o setor profissional. Para o setor da educação de adultos, não está prevista. No entanto, só neste convite geral que sairá em outubro é que teremos certeza desta informação relativa à educação de adultos. Cá em baixo, a azul escuro, existem algumas atividades bastante interessantes para os vossos projetos, tais como a possibilidade de convidar especialistas em determinadas áreas para dar formação na instituição, possibilidade de fazer visitas preparatórias para um primeiro contato com as entidades de acolhimento ou até preparar mobilidades de longa duração e, no caso escolar, a possibilidade de acolher professores em formação inicial e, com isso, poderem vir a ser entidades de acolhimento. Assim, pode dizer-se que a acreditação significa focar-se no que é importante sem terem de se preocupar com os detalhes de uma só vez. A primeira fase
tratam da parte dos conteúdos e depois, quando sair então o convite em outubro, tratam então da parte do financiamento. Isto porque nesta primeira fase ainda não é necessário dizer-lhe tudo e as mobilidades que pretendem fazer. Nesta primeira fase basta pensarem no número de pessoas que querem mobilizar e no perfil dessas pessoas. O convite à acreditação já está publicado na página da Agência Nacional. Existe inclusive um microsite para a acreditação que está preparado com toda a informação necessária e que vos auxiliará nesta fase. Neste convite poderão consultar os objetivos de cada setor, como apresentar a candidatura, os critérios, como funciona o processo simplificado para os VET Charter, qual a validade e o plano Erasmus, o calendário indicativo, o acesso ao financiamento e às normas de qualidade. No entanto, todos estes pontos serão resumidamente abordados aqui. Próximo. Esta é a estrutura do formulário de candidatura para a acreditação. O formulário também já está disponível na nossa página. A estrutura do formulário, como veem, divide-se em 5 partes: contexto, plano Erasmus objetivos, plano Erasmus atividades, plano Erasmus normas de qualidade e plano Erasmus gestão. Como podem ver, nesta primeira fase, quase todos os conteúdos da candidatura giram à volta do plano que a vossa instituição terá que desenvolver. E então, o que é o plano Erasmus? Existe um capítulo da acreditação, do convite à acreditação, que explica o que é e o que se pretende com o plano Erasmus. O plano Erasmus é o plano que faz a ligação entre as atividades de mobilidade e as necessidades e os objetivos da entidade. E quando pensarem em desenvolver este plano, tentem responder à pergunta-chave que aqui colocamos: como irá a vossa entidade usar o programa Erasmus para beneficiar as pessoas, o staff, os aprendentes e a própria instituição? Próximo. Voltando à estrutura do formulário e à primeira parte do mesmo, como eu falei anteriormente, é o contexto. E o que é que se precisa de saber aqui? Quais são as ofertas formativas da instituição, quais são os planos curriculares e quais os programas de aprendizagem. É certo que muitas instituições têm várias ofertas formativas, planos curriculares e programas de aprendizagem. E aqui, no contexto, até pode mencionar todas, mas vai ter que sempre escolher aquela em que o projeto se irá focar. É esta parte do formulário que permite à Agência Nacional saber se o projeto está a ser submetido no setor correto. Depois, terá também nesta parte de apresentar a análise de necessidades da instituição, apresentar a sua experiência ao nível do projeto educativo, abordar a sua internacionalização e também mencionar se já teve ou não projetos Erasmus. Próximo. As restantes partes do formulário estão ligadas também ao plano Erasmus, não é? O plano Erasmus, objetivos, o quê? Quais os objetivos e indicadores de progresso? Depois temos o plano Erasmus atividades, pergunta como é que vão ser feitos, que tipo de atividades. Nesta parte pretende-se apenas saber qual o número de participantes para cada ano e o perfil desses participantes. Se são docentes ou não, se são administrativos, em que áreas trabalham. Ainda não é necessário falar sobre a tipologia das atividades, até porque, como falou anteriormente, só em outubro, com a saída do convite geral, é que se sabe ao certo quais são, ok? Plano Erasmus, normas de qualidade. O que esperamos da entidade? E aqui há que fazer referência ao acordo explícito relativamente às normas de qualidade. Podes passar. Ora bem, o que são então as normas de qualidade? E são essencialmente a contribuição para os objetivos do programa. A Vera já os mencionou no início da sua apresentação.
estes vão, e tem vindo a falar sobre estes vão ao encontro da vontade de criar o espaço educativo europeu, ok? Também a contribuição para os objetivos do programa, a gestão das atividades de mobilidade Erasmus, incluindo o conceito de tarefas nucleares. E o que é que significa isto das tarefas nucleares? Significa que terá de ser a instituição beneficiária do projeto e não entidades intermediárias a fazer determinadas tarefas e a assumir funções ligadas à gestão dentro desse projeto. Outra norma é a preocupação em proporcionar a qualidade e o apoio aos participantes e também o compromisso de partilhar os resultados e os conhecimentos do programa, tanto a nível interno como externo à instituição beneficiária. E vocês terão que preencher esta parte também no formulário. A última parte da estrutura do formulário tem a ver com o plano Erasmus, a gestão do projeto, não é? O que é que a entidade vai investir para que este projeto tenha qualidade, que é, no fundo, mostrar qual será a distribuição dos recursos, das tarefas e comprometimento das lideranças, como também fazer uma análise da integração e resultados da entidade, que será basicamente prever como é que um plano irá contribuir para os objetivos do programa. Passo agora a minha palavra ao meu colega Pedro, que vos irá falar sobre os vários critérios e a terem em consideração neste processo de acreditação. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. O pedido de acreditação será apreciado com base em 4 tipos de critérios: a elegibilidade, a seleção, a exclusão e a atribuição. O que a acreditação traz de novo quanto aos critérios de elegibilidade? Em primeiro lugar, propõe um quadro normativo comum. Há uma harmonização de regras, de procedimentos, entre estes 3 setores educativos. Depois, a elegibilidade das organizações passa a estar dependente dos programas educativos, das ofertas educativas que estas instituições oferecem, o que contribui naturalmente para a transparência do processo. Por outro lado, definem-se limites concretos em áreas consideradas tradicionalmente cinzentas, o que vai fazer evitar a sobreposição de candidaturas. Uma organização pode ser elegível em vários setores educativos, mas as suas atividades educativas não. Até aqui existia uma dificuldade, por exemplo, de modo a ilustrar aquilo que referi, em catalogar candidaturas provenientes de instituições do ensino e da formação profissional que ministrassem programas para adultos em formação contínua. Isso deixa agora de existir. Para todos os efeitos, estas candidaturas serão sempre consideradas no domínio do ensino e da formação profissional e não da educação de adultos. Portanto, todos estes contributos vêm, digamos, ajudar a esclarecer, a pôr um ponto de ordem quanto aos critérios de elegibilidade. Que organizações vão poder candidatar-se? Ora, no domínio da educação de adultos, falamos de organizações de educação formal, não formal e informal de adultos, autoridades públicas, locais e regionais, órgãos de coordenação, outras instituições ativas no domínio da educação de adultos. No domínio do ensino e da formação profissional, falamos de organizações de ensino e formação profissional, inicial e contínua, autoridades públicas, locais, regionais, órgãos de coordenação, outras instituições ativas no domínio de ensino e da formação profissional e ainda empresas e outras organizações, públicas ou privadas, que acolham, prestem formação ou trabalhem de outra forma com aprendizes ou formandos do ensino e da formação profissional. Finalmente, quanto ao domínio do ensino escolar, falamos de estabelecimentos de ensino escolar geral, com educação pré-escolar e ensinos básico e secundário. Ainda, autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação, outras instituições ativas no domínio do ensino escolar. Princípios aplicáveis a estes 3 setores. A elegibilidade das organizações, como referi, passará a ser dependente dos programas e das ofertas educativas, sendo que uma organização pode ser elegível em mais do que um domínio educativo, se facultar também diferentes programas educativos. Neste momento está em discussão, ou as autoridades nacionais foram incumbidas de definir
os programas e as ofertas educativas que permitirão às instituições candidatarem-se ao abrigo de cada setor educativo e ainda organizações de coordenação, outro tipo de instituições ativas em cada um dos setores. Estas definições e exemplos eventuais da tipologia de instituições serão posteriormente publicados no site da Agência Nacional, por forma a auxiliar as instituições proponentes no seu processo de candidatura, de modo a enquadrarem a sua oferta educativa no setor em concreto. Finalmente, quanto aos critérios de elegibilidade, existem outras organizações que são ativas no ensino, na formação, na educação, que poderão participar como entidades de apoio a beneficiários acreditados, mas que não poderão candidatar-se. O seu papel, as suas obrigações, deverão ficar formalmente definidos em conjunto com a instituição acreditada. Todos os seus contributos deverão respeitar as normas de qualidade Erasmus. Poderão ser eventualmente publicadas anualmente regras adicionais quanto à participação desta tipologia de entidades nos convites anuais à apresentação de candidaturas. Esta última categoria de instituições são as chamadas instituições de apoio. No domínio do ensino e da formação profissional, muitas vezes são apelidadas de entidades intermediárias. Quando falamos dos critérios de elegibilidade, vamos falar dos critérios de seleção. Estes critérios são essencialmente de dois tipos. A verificação da capacidade operacional das instituições e a verificação da sua capacidade financeira. Quanto à capacidade operacional, as instituições devem revelar capacidade operacional profissional para gerirem as suas atividades de acordo com o plano Erasmus que for apresentado. Isso é demonstrado através da experiência que elas demonstrem na prática, na implementação de atividades educativas que os tornem elegíveis ao abrigo do convite e ao abrigo do setor a que estas entidades se vão propor. Qualquer experiência prévia ao pedido de acreditação, tal como processos de fusão ou alterações estruturais semelhantes, por exemplo, aquelas que existem nos organismos públicos, escolas, centros educativos, será sempre tida em consideração para a candidatura em apreço. Adicionalmente, e para os coordenadores de consórcio, para além da experiência que eles vão ter de demonstrar no setor educativo, através da prática de pelo menos 2 anos de atividades letivas no âmbito do setor a que se candidatam, os candidatos a coordenadores de consórcio devem ainda ter a capacidade de coordenar o consórcio de acordo com o plano Erasmus proposto, de acordo com a finalidade do consórcio, de acordo com a distribuição de tarefas que prevejam vir a realizar no consórcio e, naturalmente, e não menos importante, de acordo com as normas de qualidade Erasmus. A capacidade operacional das instituições é verificada em sede de candidatura, ou é também verificada em sede de candidatura, através da análise das informações constantes submetidas no próprio formulário, que incluem ainda a participação no Programa Erasmus 2014-2020, bem como na informação que consta de todos os documentos que foram carregados no sistema de registro das organizações. Quanto ao segundo aspecto dos critérios de seleção, a verificação da capacidade financeira, o que se pretende é perceber se o candidato dispõe de fontes de financiamento, recursos financeiros, que sejam estáveis e suficientes, de modo a garantir a correta aplicação do financiamento e a correta execução das atividades Erasmus. Isto é particularmente relevante para momentos em que exista um grande fluxo de mobilidades que não coincidam com os momentos de transferência financeira da Agência Nacional. Nem todas as instituições têm de preencher este requisito, algumas, por inerência, não vão ter que cumprir este requisito, mas muitas terão que vir a provar a sua capacidade financeira. Portanto, ponto de ordem, critérios de elegibilidade, critérios de seleção, vamos falar agora dos critérios de exclusão. Os critérios de exclusão consistem na assinatura de uma declaração de honra que é anexa ao formulário de candidatura ao pedido de acreditação, em que as instituições proponentes atestam, comprovam que não se encontram em nenhuma das situações de exclusão que são previstas pelo programa. Primeira, a sua proposta apresenta conteúdos originais que foram elaborados por si, pela instituição proponente.
não foram pagas instituições ou pessoas externas à organização para a elaboração de conteúdos da proposta. Em segundo lugar, temos os critérios de exclusão que constam do Regulamento Financeiro da União Europeia. Aqui falamos de um conjunto de critérios, de situações de exclusão, que não importa muito especificar, mas que tem a ver com práticas irregulares, crimes de corrupção, falências, processos de liquidação, etc. Portanto, através da assinatura do compromisso de honra, através da assinatura da declaração de honra, as instituições comprovam que não se encontram em nenhuma das situações de exclusão previstas pelo programa. A Agência Nacional pode excluir os candidatos ao pedido de acreditação ou por termo a uma acreditação já concedida se detectar que as informações constantes da declaração de honra não estão corretas, nomeadamente se perceber que existem conteúdos semelhantes em propostas distintas provenientes de entidades distintas. Tal não impede, porém, as instituições candidatas de obterem aconselhamento junto das autoridades competentes, especialistas em matéria de educação, ou ainda de consultarem outras instituições semelhantes à sua, com mais experiência no programa. Não impede ainda os candidatos a coordenadores de consórcio de consultarem os seus potenciais parceiros no momento da elaboração da candidatura. Falamos então agora dos critérios de atribuição, que são os últimos, a última categoria de critérios que vão estar presentes na apreciação das propostas apresentadas sob o procedimento padrão. Os critérios de atribuição são aquilo que se assemelhava aos critérios qualitativos da apresentação das propostas e serão avaliados, obviamente, em separado. São avaliados de acordo com o critério do setor educativo que as propostas serão apresentadas. A qualidade das propostas será apreciada num total de 100 pontos. Para ser considerada, a candidatura tem que ter no mínimo 70 pontos e metade da pontuação máxima de cada uma das seguintes categorias de parâmetros. Falamos então de relevância, planeirasmos quanto aos objetivos, planeirasmos quanto às atividades, planeirasmos quanto à gestão. O primeiro deles, a relevância, soma um total de 10 pontos e, entre outras, procura perceber se o perfil e a experiência do candidato, as atividades educativas implementadas, a população de aprendentes, é relevante para o domínio educativo da candidatura e para os objetivos do convite à acreditação. Quanto ao planeiragem dos objetivos, é uma categoria que soma 40 pontos, procura perceber, entre outras realidades, se os objetivos do planeiragem proposto respondem de forma clara e concreta às necessidades das organizações ou da organização proponente, do seu pessoal, dos seus aprendentes e se são realistas e suficientemente ambiciosos para provocarem um impacto positivo nas organizações proponentes ou nos consórcios. Planeirasmos atividades, categoria que soma 20 pontos. Procura perceber, nomeadamente, se o número de participantes é proporcional à dimensão e à experiência da organização e se é realista e adequado em relação aos objetivos estabelecidos no plano Erasmus. Finalmente, planeirasmos gestão, soma um máximo de 30 pontos. Procura perceber, nomeadamente, se o candidato propõe uma distribuição clara e completa de tarefas, se atribui recursos adequados à gestão das atividades Erasmus e se existe um envolvimento adequado ao nível dos órgãos de gestão da própria organização. Apresentados que estão os 4 critérios que vão nortear o processo de candidatura padrão, entramos agora no procedimento simplificado. O que é o procedimento simplificado? É um procedimento de candidatura que, como o próprio nome indica, se torna mais simples para alguns potenciais candidatos. Quem são eles? Os já detentores de uma carta de mobilidade Erasmus. Há algumas instituições de ensino e formação profissional candidataram-se no anterior programa, no programa que ainda corre 2014-2020, a uma ação-chave que é a KA 109. No âmbito dessa ação-chave, obtiveram uma acreditação para a implementação de atividades Erasmus, no âmbito da qual só teriam posteriormente de solicitar o financiamento de acordo com a candidatura que inicialmente tinham apresentado. Para estes, só têm que cumprir
3 dos critérios que falei para o procedimento padrão: a elegibilidade, a seleção, a exclusão. Não vão estar, pois, sujeitos ao processo de verificação dos critérios de atribuição. Portanto, critérios de elegibilidade, para se proporem ao processo simplificado, têm apenas de ter uma carta de mobilidade Erasmus válida, em curso. Excepcionam-se desta situação todas as instituições detentoras de uma Verde Charter que pretendam alterar significativamente a sua estratégia de internacionalização. Por exemplo, alterando ou passando a sua acreditação individual para uma acreditação a título de coordenador de consórcio. Depois, critérios de seleção. Como referi há pouco para o procedimento padrão, eles têm essencialmente 2 componentes: verificação da capacidade operacional, verificação da capacidade financeira. Quanto à capacidade operacional, nós já verificámos no decorrer dos projetos apresentados por estas instituições que elas têm capacidade operacional e profissional para implementar as atividades para as quais obtiveram financiamento. Aquilo que se pretende nesta componente é que eles transformem aquilo que foi a sua estratégia de internacionalização num plano Erasmus. Uma estratégia de internacionalização, como todos saberão, é algo que é bastante abrangente. Para além do programa, inclui todas as atividades, todas as dimensões de internacionalização da instituição, e o programa tinha que se enquadrar nesta estratégia de forma coerente. Aquilo que se pretende é que os proponentes passem, integrem a sua, ou focalizem a sua estratégia de internacionalização, de modo a elaborarem um plano Erasmus, apenas e exclusivamente centrado em atividades do próprio programa. Claro que isto tem que ser feito de forma coerente, detalhada, completa e precisa. Portanto, não podem haver grandes divergências entre a estratégia de internacionalização inicial e o plano Erasmus para o novo programa. Finalmente, quanto à capacidade financeira, ela não será verificada neste momento, é verificada depois a quanto do pedido de financiamento, mas aliás este é um procedimento que já está compreendido por estas instituições, uma vez que elas também agiram desta forma relativamente ao programa ainda em curso. Primeiro, candidatura a uma determinada ação-chave, em segundo lugar, pedido de financiamento. Depois, o último dos critérios a que estas instituições vão estar sujeitos são os critérios de exclusão. Repito, não apresentarem conteúdos, ou por outra, apresentarem conteúdos originais elaborados pela própria instituição, não contactarem outras instituições ou pessoas externas às organizações para a elaboração das propostas, não estarem ainda em situação, nas situações de exclusão previstas pelo Regulamento Financeiro da União Europeia. Todos os detentores de cartas de mobilidade Erasmus válidas, que passem o crivo destes 3 critérios que falei, têm automaticamente estendida a sua acreditação. Passa do programa atual para o programa futuro. Termino com algumas frases-chave, algumas ideias, algumas mensagens que pretendem sintetizar os benefícios da acreditação para a entrada no novo programa e, de certa forma, a mudança de paradigma. A acreditação democratiza o acesso ao programa, bem como, naturalmente, ao financiamento, acaba com a lógica de competição entre instituições. Todas as instituições podem ser acreditadas e, nesse sentido, acederem numa base regular ao financiamento. Permite uma integração flexível e progressiva no programa, adaptando-se às circunstâncias de cada instituição. Significa focar-se, como a minha colega Sandra acabou de referir também, no que é importante, sem terem de preocupar-se com todos os detalhes de uma só vez. No programa anterior havia atividades, estas atividades resultavam de objetivos definidos, que a montante tinham necessidades institucionais, e depois, paralelamente, havia que definir-se um pedido de financiamento que sustentasse estas atividades. Portanto, 2 componentes numa só. No programa futuro, estas componentes vão separar-se, o que vai permitir a cada instituição centrar-se no que é importante em momentos distintos. O novo programa adapta-se às necessidades das organizações e ao seu nível de experiência, que era um grande fator de exclusão no programa anterior, e por isso também ele se torna num processo muito mais democrático. As organizações acreditadas, ou por outra, as organizações podem ser acreditadas a qualquer momento do novo programa.
Receber a acreditação Erasmus significa tornar-se parceiro do programa e ser parte ativa da construção da área educativa europeia. Não se esqueça, não está sozinho neste processo, a Agência Nacional apoia-o. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, bom dia a todos novamente. Relembro que os técnicos da agência estarão sempre disponíveis para responder às vossas questões e todas as vossas dúvidas sobre a acreditação através do e-mail da agência, e que em setembro teremos novamente alguns webinars, mas mais para apoio às candidaturas. Para os que não tiveram a possibilidade de assistir desde o início do seminário, eu relembro que o pedido de certificado ou registro de participantes e a avaliação se faz através dos QR codes que a colega Vera vai passar agora. Obrigado. Peço a todos que acedam ao registro de participação através do QR code de certificado e à avaliação através do outro QR code. Caso tenham telefones mais antigos ou tenham dificuldade em aceder a estes links através do QR Code, nós colocaremos um link na área de perguntas e respostas para que possam aceder também. Resta-me então agradecer a vossa participação em nome da Agência Nacional e dos técnicos que acabaram de fazer a apresentação. Despeço-me desejando felicidades para as vossas candidaturas.